Por exemplo, a nível da educação, nós sabemos que as nossas crianças, né, elas sofrem uma desigualdade violentíssima em termos de educação. A gente sabe que uma criança negra que nasce hoje, ela tem muito menos possibilidade de chegar à universidade do que uma criança branca. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Olá, queridos. Alegria estar com vocês, amigos queridos aí da IBAB e todos vocês que assistem essa live. Nós estamos aqui para compartilhar as riquezas impressionantes, maravilhosas, intermináveis de Deus, o nosso Pai, através de Jesus Cristo. Vamos de música então, né? Começando com gratidão. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Que bom ter gratidão no coração por causa da riqueza, da bênção e da presença que carregamos. Que grandioso amor, que grandiosa graça do nosso Deus e Pai. Eu queria compartilhar com você rapidinho a respeito da minha experiência no musical Azusa, que aconteceu aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, através da Companhia Nissi, do nosso querido Kaique Oliveira, né, que é o diretor e líder desse ministério. E que, num período de aproximadamente um ano, essa peça musical, esse musical maravilhoso, com esse tema tão forte que é relacionado à Rua Azusa, né, através do pastor William Seymour, levantado por Deus ali pelos anos 1900 e 1906, foi o auge de um grande avivamento, de um grande mover do Espírito Santo naquela rua chamada Azusa, naquele lugarzinho, né, tipo uma estrebaria, um lugar feio, mal cheiroso, mas Deus não tem
Costumo dizer que Deus é inconfigurável, né? Deus é informatável, porque não tinha nenhum atrativo o lugar, né? Visual, o ambiente, contexto. Mas o Senhor resolveu fazer a manifestação da glória e do poder dele naquele lugar. E ouvindo o Fred Berry, que é o neto do William Seymour, que esteve em uma das nossas apresentações aqui no Teatro Brigadeiro, ele trouxe para nós um dado assim impressionante. Disse que de 1906 até os dias de hoje, por causa daquele avivamento na Rua Azusa, cerca de 800 milhões de pessoas foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo. Então, eu fiquei assim de cara. Eu tive o privilégio e a responsabilidade de interpretar o personagem principal, né, na peça, que é o pastor William Seymour. Ele aparece em três fases da vida, né? Ele criança, ele jovem e adulto, e no caso eu. E são quase 3 horas de apresentação, mais ou menos quase 30 músicas, e um coral, e o pessoal, todos são atores e cantores, né? E é uma coisa assim de impactar, né? Os amigos aqui da IBAB estiveram em uma dessas apresentações, podem dizer o que foi a experiência. E o que me chamou assim bastante atenção, lendo um pouco a história do William Seymour, é que ele tinha uma atuação muito expressiva e muito visível na sociedade. O que a gente poderia chamar de um ativista, ou seja, alguém que trabalhava em prol do fim da segregação racial, da divisão entre brancos e negros. Tanto que, nessa igreja que ele era pastor, ela era frequentada por brancos e negros, né? Isso é um detalhe importante. E essa junção, essa aproximação só pode ser orquestrada pelo Espírito Santo. Para mim, essa é a tônica, né? O que vence o racismo é uma presença poderosa na vida dos verdadeiros cristãos, que carregam essa presença, essa glória, essa unção, essa autoridade que faz a diferença. Não é o poder humano, não é a capacidade humana, mas é a presença divina que dá um cala-boca geral, né? Eu me lembro de uma expressão de Jesus em Lucas 21:15, que ele diz: eu vos darei boca e sabedoria, a qual ninguém vos poderá resistir, nem mesmo aqueles que se vos opuserem. Então é um poder acima da nossa compreensão, né? Para transformar, para mudar valores, paradigmas, tabus, para quebrar tudo isso, tem que ser um poder sobrenatural. Não é a minha boa vontade que vai fazer a mudança. A minha presença, a minha participação, sim, mas como um canal, como um fio condutor de um poder que não é meu, mas que se manifesta através de mim, através de você. Então eu queria deixar esse registro, né, do que foi a minha experiência nesse musical, e como eu saí de lá desafiado e tocado por Deus, e renovado no amor a todas as pessoas, né, sejam brancas, sejam elas negras. O amor é a arma infalível que desfaz toda a divisão, e que, mais do que isso, ele aproxima e une as pessoas. Mas não é um amor humano, é um amor divino em pessoas finitas e limitadas como eu, como você. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso, e isso é possível. Deus seja louvado. Infelizmente, vai ficando cada vez mais claro que o racismo tem raízes na irracionalidade, na insanidade. Isso não é normal, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, realmente é inaceitável, e nós, como filhos de Deus, como família cristã, temos que usar a nossa voz, a nossa mensagem, a nossa música, a nossa proclamação, para que este mal ele possa ser, aos poucos, vai sendo desfeito, destruído e minimizado, e o reino de Deus seja implantado nos corações e em toda a terra. Amém. Vamos de música? Acho que vocês conhecem essa aqui.
Não existe nada melhor. Essa mensagem do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, nosso bom pastor. Glória a Deus. Paz e bem a todos e todas. Oi, gente. Paz e bem. Paz e bem. Levisão, estamos na área. Salve Ras, salve Liz. Viva essa terra boa da Bahia. Vocês missionários. O que me diz uma coisa, vocês não são baianos, né? Só explica pra gente aqui, vocês não são baianos, mas vocês estão na Bahia. E na Bahia, enfim, explica como é que é isso aí. Ornou esse negócio de vocês na Bahia? Fala aí, irmão. Então, a gente mora em Salvador desde janeiro de 2019. A gente chegou no final de janeiro de 2019, porque o Raz foi nomeado para pastorear a Igreja Metodista Filadélfia no Engenho Velho da Federação, que é um bairro do centro, da região central de Salvador, mas que parece muito com a Rocinha no Rio, com o Capão Redondo em São Paulo, por exemplo. As questões, né, os atravessamentos da ausência de direitos e tudo que isso provoca são parecidos com esses lugares. E aí, desde então, a gente está nessa jornada, o Raz no pastoreio, eu na colaboração com o pastoreio, atuando aqui em Salvador. Eu sou da Baixada Fluminense, né? Nasci em São João de Meriti, e essa moça é carioca. Então é o seguinte, é por isso que é interessante ouvir vocês num tema importantíssimo. Sempre foi importante, mas que ficou importante pra caramba recentemente. Sonhar com uma igreja antirracista, para valer, não só para fazer ondinha e para dizer que, enfim, para fazer live, mas e uma igreja antirracista para valer? É um sonho pastoral? É verdade? Vocês estão sonhando com isso mesmo? Sim, na verdade, o nosso encontro, né, o meu encontro com o Ministério Pastoral se deu numa unidade de socioeducação, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto à pastoral de combate ao racismo da Igreja Metodista e de juventude e conflito com a lei, dentro de uma unidade de socioeducação
trabalhando junto com a pastora Cacá, a pastora Maria do Carmo. Tão bonito ficar vendo a história, ouvindo a história de vocês e percebendo esse sonho pastoral. Essa coisa bacana, porque só nisso vocês já explicaram, vocês já juntaram todas as ferramentas que vocês sempre utilizaram. Agora vocês estão no engenho. Quais são as ferramentas, né, que vocês estão trabalhando, praticando? Fala de uma ou de duas que agora, aí no engenho, mesmo durante a pandemia, mas que vocês estão utilizando de forma especial com toda essa conspiração de um Deus que sonha faz tempo. Então, no Engenho Velho da Federação, a gente tem um histórico de um bairro, de um território que foi um lugar marcado pelo sofrimento. Isso. Você tem ali um processo de organização urbano do bairro, você tem ali famílias que chegam de outros lugares, que vivem a subalternidade. Então, a gente tem ali um território marcado pelas sequelas do racismo. A baixa autoestima, digamos que a não visibilização de oportunidades, não posso dizer também, de portas abertas mesmo, sabe? Sim, das coisas mais simples, a gente não tem no bairro. Então, assim, o primeiro passo é derrotar as sequelas do racismo que instigam o povo a ficar em situação de procrastinação, de paralisado diante, enfim, da condição existencial deles. Então, a nossa tarefa ali, através do acolhida, através de encorajamento, é perceber que essa comunidade preta, essa comunidade da periferia, tem o seu modo de agir, tem o seu modo de ser, tem a sua inspiração. Então, a partir disso, a gente ali estamos na condição de animadores, né? De animar cada um, cada uma a ser aquilo que elas, Deus as vocacionou. Que boa, hein? E aí, irmã Liz? O que mais? Então, o Rai estava contando um pouco dessa atuação, né, no Engenho Velho, qual é o desafio, né? Eu acho que ele deixou muito bem estabelecido, nítido, o desafio que a gente tem atuando num território empobrecido, amplamente afetado no nosso contexto, né? Pecado do racismo, que acaba se desdobrando, né, nos outros ambientes da nossa sociedade, né? Está nítido para todo mundo que o racismo é estrutural e estruturante, não é uma opção, a gente não opta por ter essa interferência nas nossas relações, né? Ela simplesmente está e ela vai estar, e a gente precisa cada vez mais aprender a identificá-la e a caminhar em direção à superação dela. Esse é um trabalho constante, né? E assim, o que a gente tem encontrado de ferramenta. Primeiro, a gente chegou na comunidade entendendo que nós viemos do Rio de Janeiro. Então, nós precisávamos olhar, perceber, entender. No começo, quando a gente chegou, muitas palavras eram diferentes para a gente, muitas palavras nossas eram diferentes para eles e para elas. Então, a gente teve que fazer essa adaptação na comunicação. E aí, à medida que a gente foi adaptando, a gente começou a se colocar um pouco como a gente aprendeu na atuação com os adolescentes privados de liberdade e suas famílias, que é o quê? É o serviço, mas não é um serviço assim, não é o serviço que a gente aprendeu na perspectiva colonizada, que é aquele serviço que diz o que tem que ser feito, né? Que chega com, eu tenho isso aqui para você, eu tenho para você essa solução, eu tenho para você esse incentivo. E também não é um serviço que fica ali esperando pura e simplesmente. Uma coisa que o pastor Felipe dos Anjos já falou em algum dos encontros que a gente teve junto, e talvez ele tenha isso registrado num texto, é fazer com as pessoas. Então, a gente entrou nessa dinâmica de fazer com as pessoas do Engenho Velho da Federação. Foi caminhando. Agora, na pandemia,
a gente teve a oportunidade de fazer uma campanha de arrecadação de cestas básicas, porque a gente entendeu muitas pessoas no Engenho Velho não têm identidade civil, RG, CPF, então não poderia acessar o auxílio emergencial. Então a gente entendeu que arrecadar alimentos para distribuir para as famílias do território seria algo potente, e a gente segue nessa jornada de serviço. Por último, agora, a gente começou a convidar mulheres da comunidade de fé e do bairro para voltar à trajetória escolar. Seja na alfabetização, no Fundamental 1 ou no Fundamental 2, a gente está tendo como norte aí o ENSEJA, que é o Exame Nacional da Educação de Jovens e Adultos, e a gente está convidando mulheres adultas, jovens e adultas, na verdade, para voltar à sua trajetória escolar. E aí a gente faz também acompanhamento, e aí acaba que você faz acompanhamento escolar com as crianças, né? Acaba que também você se envolve em outras demandas, porque as pessoas não deixam seus problemas do lado de fora e participam de determinadas ações, vai tudo junto. E aí a gente segue nessa trajetória de servir um serviço mais proativo, digamos. A gente quase se oferece, às vezes, para estar nas jornadas de serviço com as pessoas. E assim a gente vai conhecendo, né, as demandas do Engenho Velho, as demandas de Salvador e as demandas do estado da Bahia. Que são as demandas de qualquer lugar, onde tem gente, onde tem comunidade. Então, quando a gente ouve isso, só tem uma coisa para lembrar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aliás, esse negócio de crente tem a ver com a coisa mais extraordinária que todo cristão tem que entender. A vida de alguém que segue Jesus é marcada por vários arrependimentos. O Espírito Santo vem para nos chamar a arrependimentos, só por hoje, só por agora. O arrependimento do cristão é feito por muitos arrependimentos, todo dia, toda hora. E a gente tem que pedir perdão e se arrepender do pecado estrutural e estruturante. Então, quando a gente ouve isso, a gente tem que falar: Senhor, por favor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Uma igreja que é uma igreja de um sonho, que eu sonho, é uma igreja que o tempo todo está olhando para o Espírito, quando ele fala por essas vozes que nós estamos ouvindo, dizendo o seguinte: arrependei-vos, arrependei-vos, crede no Evangelho, e crede no Evangelho. É isso que faz sentido para mim. E para mim, o que não muda nada na militância, nem na pauta identitária, mas que para mim me enche de orgulho, para o Levi, que é filho de alagoano, de União dos Palmares, Serra da Barriga, terra de Dandara, terra de Zumbi. Não muda nada na militância, não muda nada na luta por nada, mas eu faço questão de dizer e me enche de alegria. Eu tenho sangue de resistência de Palmares e tenho sangue de resistência do Cangaço, mãe pernambucana, Serra Talhada, terra de Lampião. Não muda nada, pelo amor de Deus, nem quero mudar, nem quero pedir licença. Eu só quero dizer que eu gosto de falar isso, só isso. E dizer que eu estou em arrependimento. Santificação é um processo de arrependimento constante. E arrependimento é pedir perdão pelos pecados estruturantes e estruturais. Em poucas palavras, lis e ras, qual é a igreja do sonho de vocês? Na verdade, para nós, né, o nosso lema de Filadélfia é um lugar de acolhida e amor. Esse, para nós, é a igreja capaz de superar o pecado do racismo, o pecado da homofobia, o pecado da misoginia, o pecado do machismo. É um lugar de acolhida, sabe? Onde as pessoas possam ser quem são, sem medo de serem aquilo que Deus as criou para ser. Então, a gente acredita na mesa como modelo do encontro, né? No abraço como um cartão de visitas e o sorriso como o elemento de estar junto, né? Isso, para nós, é a igreja
de combate ao pecado do racismo e todas as outras formas de exclusão que fazem com que homens e mulheres não se vejam amados e criados por Deus. Então, para nós, essa é a referência. Amor? Acho que um lugar que as pessoas, as mulheres, as crianças possam ser, né? Você tem, por conta do pecado, dos desdobramentos do racismo, muitos impedimentos. Tem um garotinho no Engenho Velho que joga bola na ladeira. E ele joga bola numa ladeira que passa carro. E ele joga bola numa ladeira que passa carro, com a avó dele gritando, sai daí! E toda vez que a bola desce, ele corre atrás da bola. Então, assim, ele só quer jogar bola. Mas para jogar bola, ele tem que lidar com a ladeira, com os carros, e com o cuidado da avó dele, que grita por ele, mas porque não quer que ele se machuque. Claro. No Engenho Velho, há meninas que circulam sozinhas, meninas menores de idade, que circulam sozinhas e são vitimadas pela violência, pelo abuso, pelo assédio. No Engenho Velho, há homens, né, que bebem porque não tem outra opção. A gente pensa assim, a gente fica pensando, se esse bairro tivesse aparelhos culturais, será que essas pessoas estariam no bar? Se tivesse outras opções, será que essas pessoas estariam tendo essa vida? Porque a vida da gente é muito isso, né? Os acessos que a gente tem. Então, eu acho que assim, eu sonho com um mundo em que a igreja, em especial, caminhe o caminho da reparação. Uhum. Eu penso que a superação do pecado do racismo está, em grande parte, no caminho da reparação, em que a gente reconheça os danos e busque reparar os danos. E isso passa por perdão, isso passa por auto-amor, isso passa por partilha, né? E pelo entendimento de que nós, como o Raj disse, né, somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E Ele deseja que nós sejamos plenos, né? Que as mulheres sejam plenas, que as crianças sejam plenas, que os homens sejam plenos. E se tem alguém que tem a palavra que pode promover plenitude, alegria, paz, justiça, se tem um lugar, uma instituição, um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas é a igreja. Então, acho que o sonho é isso, ver a igreja cooperando para uma sociedade livre do racismo, livre do pecado do racismo, livre das sequelas do pecado do racismo. Maravilhoso. Raj e Liz, muito obrigado por compartilhar o sonho e por nos dar essa oportunidade de a gente poder sonhar com vocês. Nos ensine a sonhar assim. Por favor, queremos aprender. Beijo bento para vocês, camaradas. Forte abraço. Gratidão pela oportunidade, né? Gratidão, gente. Um abraço para todo mundo. E, por favor, nos incluam em suas orações. Por favor. Sim. Igual. Faz bem. Faz bem. Nós sonhamos com perdão mútuo e restauração das relações de pessoas feridas e marcadas pelo racismo. Nós da IBAB sonhamos que todo homem e mulher negros sejam livres para amar e ser amado, sem influência do racismo. Nós sonhamos com o arrependimento e a conversão de racistas a Jesus de Nazaré. Sonhamos com o fim da negação do pecado do racismo, que é uma manifestação do racismo em si. Fim do medo das pessoas brancas de se aprofundarem nesse assunto, de ouvirem mais, de se solidarizarem mais.